Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. E hoje nós vamos falar de lentes. Aula número 20. Vamos falar de alguns componentes das lentes que são importantes, tanto lentes de bordas grossas quanto lentes de bordas finas. É assunto importante para a gente ir adiante e entender como é que se formam as imagens nas lentes. Assunto bem importante, que vai ser já, nós vamos começar a falar disso aí na aula 21 já. É assunto importante mesmo. Tá bom? Não está inscrito no canal ainda? Se inscreva agora, canal do Professor Odoni. Se inscreva agora, ative o sininho, dá um like, faça um comentário que nesse canal, ó, é muito bem-vindo o comentário. Não só é bem-vindo, como ele é respondido. Tá bom? Muito bem. Curta o vídeo aí, tá? Até! Muito bem, pessoal. Vamos falar de alguns componentes das lentes que são bem importantes. É aquele vocabulário importante para a gente ir adiante no conteúdo. Se a gente quer ir adiante nesse conteúdo, a gente tem que dominar o vocabulário. Primeira coisa, centro óptico. Ah, professor, o que é o centro óptico? A gente já andou falando, né? Ele fica bem no meio da lente, tá? Eixo principal. Saber o que é o foco do objeto, o foco da imagem. O que muda de uma lente convergente para divergente em relação ao foco da imagem, que é, para mim, o foco mais importante para vocês também, para ser estudado, né? Foco importante aí. Saber que a lente tem dois focos. Então, tudo são coisinhas que a gente vai acabar falando nesse vídeo aqui. Agora, olha só. Vamos começar pelo centro óptico. O centro óptico é como se fosse o centro geométrico da nossa lente. Ou seja, é bem no meio da lente, ó. Vamos pegar uma lente aqui, uma lupa aí, ó. Tá? Para vocês terem uma ideia. Que legal, né? Olha só. Bem no centro da minha lente aqui, ó, da minha lupa, ó, bem no centro aqui. Vamos ver se eu consigo, ó, bem no centro aqui, ó, tá? Nós temos o centro óptico da lente, tá? Bem no meio dela, ó, bem no meio. E aqui passa o eixo principal. O eixo principal passa exatamente no centro óptico, tá? Então a lente aqui, eu peguei uma lente que é uma lente redondinha, né? Tá? E ó, no eixo principal aqui. Essa lente aqui da lupa é uma lente convergente, tá, gente? É uma lente convergente, certo? E aí o que acontece? Vocês estão vendo aí, eu já botei um desenho dela aí, tá? E vocês têm bem no meio dela, uma distância, uma espessura, né? Essa espessura ela vai do que a gente chama de vértice 1 até o vértice 2. Então nós temos os dois vértices da nossa lente. E no meio, pegando a distância entre os dois vértices, dividindo por 2, bem no meio da lente, nós vamos ter o centro óptico. Então ali está o centro óptico da nossa lente, certo? O Doni, aquele pontilhadinho é o eixo principal, aquele pontilhadinho ali, ó, é o eixo principal. O eixo principal, ele contém os vértices e ele contém também o centro óptico, certo? Ele passa bem no meio da lente. Agora vamos dar uma olhada nas lentes de borda grossa e de borda fina, ou seja, divergente e convergente. Começamos pela de borda grossa aqui, que você já olhou e viu, ó, professor, era de borda grossa. De borda grossa, então, é uma lente divergente. Não é de ver bicho, não, é divergente, tá? Ó, legal, né? Divergente. De ver bicho, gente. É isso aí, tá? Então, olha só. Vocês observam que o foco da imagem ele está antes da lente. Ou seja, na realidade, o objeto ele está na frente da lente, da onde vem a luz aqui, ó. Olha só. E a lente divergente lembra que é aquela que o raio luminoso bate na lente e ele diverge, né? Então o raio luminoso acaba divergindo. Eu coloquei lá o desenho, ó, tá? O raio divergindo. Então, se firma naquele foco da imagem, que ele é bem importante. A lente tem dois focos, tem foco da imagem e foco do objeto. Tá? Eles ficam à mesma distância do centro óptico. Tá? Por um lado, o foco da imagem, por outro lado, o foco do objeto. E no caso da lente divergente, tá? O foco da imagem ele fica antes da lente, da posição da onde vem a luz que vai passar pela lente. Ó, imagina a minha lente aqui, ó, a luz está vindo daqui, ó, tá batendo na lente, e aqui na frente da lente tá o foco da imagem. Se a minha lente é divergente, tá? Cuidado. Porque se a lente é convergente, olha o que acontece. Primeiro, vamos lá, vamos analisar. Ó, a borda fina, então é uma lente convergente, convergente. Por que ela é convergente, professor, que eu já não lembro mais? Porque o raio luminoso que passa por ela, ele faz o quê? Ele converge para o foco da imagem. Ah,
E eu já aproveitei e já falei foco da imagem. Vocês observam que o foco da imagem está depois da lente. Depois que a luz passou pela lente, melhor dizendo, né? Ó, na lente divergente, o foco da imagem estava antes da luz passar pela lente. No foco da imagem da lente convergente, ela aparece, o foco aparece depois que a luz passou pela lente. Então pensa sempre assim, ó. A luz vai passar pela lente. Se o foco da imagem está antes, a lente é divergente. Se o foco da imagem está depois, a lente é convergente. Tá? Essa é uma das fundamentais e principais diferenças entre a lente convergente e a lente divergente. Professor, a luz não teria que passar pelo foco da imagem? Sim. No caso da lente divergente, ó, o que passa pelo foco da imagem é a projeção do raio luminoso. Isso é interessante também. Tá? Nós vamos ter uma projeção do raio luminoso que vai passar pelo foco da imagem. Não é o raio luminoso que passa, mas sim a projeção do raio luminoso vai passar pelo foco da imagem. Já na lente convergente, não. É o próprio raio luminoso que vai passar pelo foco da imagem. Espero que vocês tenham compreendido a diferença de lente divergente, convergente, da ideia do eixo principal, do centro óptico. E a gente vai considerar aqui, ó, é muito importante isso que eu vou falar agora, que a nossa lente ela é uma lente muito fininha, tá? Para não ter problemas da refração naquele centro óptico, tá? Daqui a pouco a gente vai ver. Se a lente é muito grossa, vai ter uma certa refração no centro óptico ali, tá? E vai dar um certo problema. Então a gente vai considerar essa lente bem fininha, os vértices estão muito próximos, quase em cima do centro óptico, tá? A gente considera uma idealidade para nossa lente, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado, tá? Até a próxima! Pessoal, o assunto é bem importante, né? Centro óptico importante, foco do objeto, foco da imagem, e essa coisa de a gente pegar e localizar, quando aparece uma imagem numa prova, localizar essas características aí da lente. Lembra que, assim, ó, quando eu pego uma lente, ela não tem o eixo principal, a gente olha a lente, ela não tem essas características aí, a gente coloca para conseguir entender como se formam as imagens nas lentes. Por que essa imagem ela vai crescer aí, né? Ou uma imagem vai diminuir quando passa por certa lente. Por que a minha lente aqui, por exemplo, ela dá uma aumentada na imagem para que eu consiga enxergar melhor de perto? É essa a ideia, tá? Espero que vocês tenham aproveitado a aula, tá? E aqui em cima está aparecendo uma chavezinha Pix. Se puder ajudar o canal, ajuda do jeito que puder, tá? Que a gente precisa de um auxílio no sentido de manter aí, né, esse trabalho, esse projeto, para levar física, química, matemática, ciências, estudos na área de ciências, né, e várias outras coisas que eu penso em fazer aí, tá bom? Ó, um grande abraço para vocês e até a próxima!